assunto é com Murilo Rocha. Olá. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News, em especial aos ouvintes que têm esse grande dom que é o reconhecimento, né, da virtude do outro, né? Eu ando acertando tudo. Muito obrigado aí pela lembrança, ouvinte. Essa tava fácil, mas ok, né? O oráculo tá mandando bem ultimamente aí nos palpites. Agora, falando em previsões, falando em previsões, tinha duas previsões aí que também eram meio óbvias, não estou falando que eram, não estou entrando no mérito, só que eram óbvias, que era na Câmara dos Vereadores. A aprovação do funcionamento, mesmo sem a conclusão das obras compensatórias prometidas, assinadas com a Prefeitura de Belo Horizonte, da Arena MRV. Ou seja, os vereadores aprovaram que a Arena MRV possa funcionar mesmo sem entregar as obras de contrapartidas que foram acordadas, tá? Entre as duas partes, foram assinadas lá entre as duas partes. Obras de trânsito e outras obras que eu inclusive nem sabia, como a reforma de um posto de saúde. A denúncia foi feita aí pelo vereador Bruno Pedralva. Era um dos pontos, né? A reforma lá de uma unidade de saúde, a construção, na verdade, de uma unidade de saúde, que nem isso ocorreu lá no bairro Califórnia por parte do Atlético nessas medidas que estavam previstas aí para poder, né, o estádio funcionar. Mas não foi por mérito dos vereadores, tá? Que esse projeto foi aprovado. Eu vi a entrevista do presidente da Câmara falando aí nas nossas manchetes, né? Que a Câmara, isso e aquilo. Na verdade, a pressão foi da Galocura, torcida organizada do Atlético, que acuou os vereadores, eles pressionados votaram. Então, assim, foi a diretoria do Atlético, logicamente, com interesse, acionou a torcida organizada, que foi lá na Câmara, pressionou e esse projeto foi aprovado. Tomara, a gente torce aqui agora, sinceramente, para que dê tudo certo, né? Do ponto de vista logístico e principalmente de segurança para quem vai à arena. Vamos lembrar que ficou acordado lá atrás, quando a Prefeitura e a Arena MRV conversaram para que esse projeto pudesse andar, que seria analisado a cada evento, né? Seria analisado o público. Não ficou muito claro. Por exemplo, o próximo jogo do Atlético, qual que vai ser contra o Santos, a previsão é que já joga na arena, qual que vai ser a liberação de público? Total? Não se sabe, isso não ficou certo, então tá muito pouco transparência, me parece um assunto muito solto e eu fico realmente temeroso com a questão da segurança. A mobilidade, claro, é um problema, né? A demora para chegar, o engarrafamento, os prejuízos do trânsito para quem mora na região, para quem passa pela região, esse é um ponto muito preocupante, mas mais preocupante é a segurança, acho que esse é o grande ponto, né? A ausência das passarelas que foram prometidas, enfim, esse é um ponto importante que não foi cumprido e que a Prefeitura tem que ficar de olho. E eu digo que é preocupante que esse acordo, esse projeto feito de maneira assodada, às pressas e aprovado também às pressas, por exemplo, eles já liberaram aí, já estão prevendo, já venderam ingresso para show Maroon 5, para show do Paul McCartney em dezembro, que eu inclusive comprei. Mas olha só, mas não tem nem a previsão da segurança, ou seja, já liberaram um público de mais de 60 mil pessoas antes dessas reuniões prévias que teriam feito a cada evento. Já liberaram, ou seja, a Prefeitura abriu as pernas. A verdade é essa, pressionada, a Prefeitura cedeu aí a pressão do empresariado para liberar a Arena MRV. Disse que ia discutir a cada evento, mas já marcou evento até para dezembro, com ingresso vendido de 2 grandes shows internacionais, pelo menos o Maroon 5, que é agora, não é? Setembro. Já em setembro, e o Paul McCartney, sim, mais no fim do ano, acredita-se que a situação já esteja um pouco, já tenha mais testes na arena, mas o Maroon 5, um grande show, já em setembro. Mas enfim, a Câmara aprovou, a Prefeitura deve referendar, sancionar esse projeto e a arena vai começar a funcionar aí. O Atlético já prevê jogar contra o Santos lá, ainda não sabemos o público, e depois esses shows e mais jogos, enfim, como eu disse, a mobilidade eu já tenho certeza, vai ser péssima. Agora, porque também não foram realizadas as obras que mitigariam um pouco esse problema, não resolveriam, mas mitigariam. Agora, a questão da segurança, essa sim, eu acho que é um problema que tem que ser atacado e a Prefeitura tem que olhar com muito cuidado, a Câmara também deveria olhar com muito cuidado essa questão da segurança, a própria arena nem se fala, porque caso ocorra algum incidente, eles vão ser responsabilizados por isso, né? Esperamos, eu falo aqui sinceramente, esperamos e
que isso não ocorra, né? Que tenhamos muita segurança nesses jogos e eventos realizados na Arena MRV. E ainda a questão da mobilidade, essa eu já entreguei aí, porque essa vai ser problemática mesmo, né? Como eu disse, as obras que apenas mitigariam não foram realizadas. E todo mundo não, né? Nós aqui estamos protestando desde sempre, mas grande parte aí do poder público, como se diz aí, passou o pano para este problema, né? Para a pressão aí dos empresários, né? Dos investidores e do Clube Atlético Mineiro. Esse é um ponto. Outra questão lá na Câmara importante foram os vetos, né? Que aí mostra um outro aspecto que realmente o prefeito ganhou musculatura aí com essas mudanças que ele fez, mudança de secretariado, né? Tirou o Josué Valadão lá da Casa Civil, botou um aliado do Aro nesse cargo, e aqueles cargos que ele já havia entregado para o Marcelo Aro também na prefeitura começam a surtir efeitos, né? Você vê, teve aí 28 votos, é isso? Que para manter o veto dele, apenas 13 contrários, ou 25, né? Com apenas 13 votos contrários para manter o voto, aquela questão da gratuidade do transporte. E também manteve o voto contra esse adicional aí dos ônibus suplementares, ou seja, finalmente a mudança que o prefeito fez, né, para melhorar a articulação dele, fazendo efeito e ele conseguindo boas votações aí para fazer valer aí o seu veto, né, em dois assuntos que eram importantes naquela lei da redução da tarifa, né, dos subsídios. Tinham esses dois complementos que eram a gratuidade do transporte, o prefeito conseguiu vetar aos sábados, domingos e feriados, e também a questão de um repasse a mais aí aos ônibus suplementares, o prefeito também conseguiu vetar, mostrando aí que ganhou alguma musculatura na Câmara dos Vereadores. Então, assuntos importantes relacionados à Câmara. Agora, Lucas, Luciano e ouvinte, eu não vou me furtar, eu confesso que eu ainda não me aprofundei nesse assunto, mas não dá para furtar desse assunto da Assembleia Legislativa. Eu estava lendo rapidamente aqui a matéria do Jornal Globo sobre esse assunto, né, do jatinho que a Assembleia, dos dois jatinhos, na verdade, que a Assembleia vai contratar a partir de agora um novo contrato para atender os deputados. Olha, para primeiro espanto de muita gente, eu confesso até o meu, já havia um jatinho, já existia um jatinho aí à disposição da Assembleia, na verdade um turbohélice, um avião, uma aeronave turbohélice, já havia à disposição dos deputados. Agora esse contrato foi renovado, né, um novo contrato na verdade foi feito, mantendo um turbohélice e adicionando aí sim um jatinho, ou seja, duas aeronaves para atender os deputados estaduais, o que é um disparate, um desperdício de dinheiro, né? Por mais que as alegações aqui sejam compromissos fora do estado, representar Minas Gerais, atender as demandas pelo grande estado de Minas Gerais, que é muito grande, tem muitos municípios, conversa furada, né? É um desperdício de dinheiro, isso aí, porque não tem essa demanda, não há essa necessidade e o carro está aí, né? O carro está aí, todo mundo anda de carro, por que os deputados não podem andar de carro? São tudo viagens planejadas, né? Não há viagem de emergência aí nesse caso, são viagens planejadas. E eles teriam acesso à frota do estado, né? Se fosse o caso lá de emergência, né? Exatamente. Um bombeiro, se ocorrer uma emergência, um acidente, uma demanda emergencial que eles precisam resolver, eles pegam aí a frota do estado mesmo, ou então nesse caso pode até contratar mesmo emergencialmente uma aeronave para se deslocar, um helicóptero, enfim, não haveria necessidade de ter duas aeronaves à disposição de 77 deputados que muito pouco fazem pelo estado de Minas Gerais. Não há essa necessidade. Eles podem, como eu disse, podem viajar de carro, né? Basicamente, votações, comissões na Assembleia são de terça a quinta. Então, se eles pegarem o carro na sexta-feira e ficarem sábado, domingo e segunda trabalhando, né? Eles vão conseguir atender e voltar aqui para poder votar projetos importantes, né? E é muito importante, inclusive, que os parlamentares andassem de carro para ver um dos maiores problemas do estado, que são as estradas, né? De avião fica fácil, né? Você não vai perceber aí o tanto de BR com problema e o tanto de MG com problema, né? O tanto de estrada estadual, que aí é de competência aqui da Assembleia, do governo de Minas, né? Eles poderiam sentir o drama que a maioria da população, 99,9% da população sente, porque precisa andar de carro. Então, acho que assim, né, já vou pedir aqui ao vivo, mas vou pedir para nossos jornalistas entrarem em contato também com a assessoria do presidente da casa, mas já vou fazer o pedido aqui ao vivo de uma entrevista com o deputado Tadeu Leite, presidente da Assembleia, para tentar nos explicar aí
qual a necessidade de 2 aeronaves, né? Fica feito o pedido de uma entrevista aí para o deputado Tadeu Leite, presidente da Assembleia, que é sempre muito gentil, atencioso e prestativo com a imprensa. Ele não gosta muito de entrevistas, mas sempre que se encontra, sempre pessoalmente, ele é muito solícito, gosta de conversar e tal. Então, assim, fica aqui o pedido de uma entrevista com o presidente da Assembleia para nos explicar a necessidade de 2 aviões para atender os 77 deputados em pautas, assim, que a gente vê, né, muito raro. Assim, comissões que precisariam, deputados de comissões precisariam viajar para conhecer uma realidade, CPIs, o quê? Sério, eu não entendo aí a necessidade. Me parece uma medida quase que para facilitar deputados a fazerem, sabe o quê? Campanha. Me parece para fazer campanha, para deputados irem lá, fazer aquele agradozinho pro prefeito, falar, vou te dar uma emenda, tá? Fazer divulgação de mandato usando o nosso dinheiro, o dinheiro público, né? Usando aeronaves para fazer nada mais, nada menos que divulgação de mandato, em outras palavras, para fazer campanha. Me parece isso aí, a gente vai ficar de olho nisso e cobrar a Assembleia na figura, lógico, do presidente da casa, o deputado Tadeu Leite. É isso. Lucas, Luciana. Lorival bem lembra aqui, né? Sem contar que os deputados já têm frota de carro, motorista, assessora da Compal aí, tanto... Gasolina paga, né? Gasolina paga. E assessores não só aqui, não é, na capital, como nas suas chamadas bases, né? Então, o deputado que é de Montes Claros já tem um escritório lá em Montes Claros, né? Quem é de Juiz de Fora já tem lá, né? Seu gabinetezinho lá em Juiz de Fora, como tem que ter mesmo, tem que ter lá na sua base e tudo mais, mas pra que isso, né?